Olá, sejam todos bem-vindos ao Visão 360, aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claro Net no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo, ou curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. Pois então, dizem que o ano começa após o Carnaval. Feliz Ano Novo, então. Claro, brincadeiras à parte, o Visão 360 fala hoje sobre como se organizar financeiramente e administrar melhor o tempo em 2026, num cenário de desafios econômicos e rotina cada vez mais acelerada. Planejamento, controle de gastos, definição de metas e produtividade estão no centro do debate para quem quer começar o ano com mais equilíbrio e menos estresse. Será que é possível, hein? Como sair das dívidas e construir uma reserva financeira e como organizar a agenda para conciliar trabalho, estudos e vida pessoal. É muita coisa, hein? Para falarmos das estratégias, práticas e caminhos possíveis, o Visão 360 recebe a professora de Educação Financeira, Wendy Haddad, está conosco aqui no estúdio, e de forma online a Luciene Scherer, que é especialista em produtividade sustentável. Primeiro, por uma questão de estar online, Luciene, muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço a participação e o convite, né, para falar desse tema tão importante que é o planejamento do ano, né, que realmente o ano novo ele começa agora segunda-feira, né, após o feriadão de carnaval. Exatamente, Wendy. E tem muita gente que já começa preocupado com o bolso. Exatamente, e tem que estar preocupado mesmo, a gente tem que estar atento, né? Embora a gente tenha esses 2 anos novos, né? A gente precisa estar sempre atento às questões financeiras. Então, é muito bom a gente começar o segundo começo de ano falando sobre essa organização financeira e produtividade. Obrigada também pela oportunidade. Nada, é sempre bem-vinda, porque tem ótimas dicas e ela já mencionou antes do programa aqui. Que bom que a gente vai falar de tempo. Porque se você não consegue se adequar ao tempo, não tem como adequar a vida financeira. Vai ser um ótimo papo, eu tenho certeza disso. Antes, as notícias do Momento 360. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou leis que reajustam salários e reestruturam carreiras no legislativo, mas vetou trechos que poderiam gerar pagamentos acima do teto constitucional. As normas atingem servidores da Câmara, do Senado e do Tribunal de Contas da União. Entre os vetos estão aumentos escalonados futuros e licença convertida em dinheiro. A recomposição salarial prevista para 2026 foi mantida. As leis foram publicadas no Diário Oficial da União. O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Pleno e de sua distribuidora de valores. A decisão foi motivada por deterioração financeira e descumprimento de normas regulatórias. A instituição já integrou o conglomerado do Banco Master. Cerca de 160 mil credores poderão acionar o Fundo Garantidor de Créditos. O Banco Central informou que pode adotar novas medidas para apurar responsabilidades. E aproximadamente 70 mil estudantes retomaram as aulas nesta quarta-feira na Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre. O início do ano letivo foi acompanhado por autoridades municipais. A rede passa a contar com 102 escolas após as chamadas municipalizações. Mais de 50 unidades receberam obras e melhorias durante as férias. O calendário prevê
202 dias letivos até dezembro. Primeiro intervalo e já voltamos falando sobre gestão de tempo e de dinheiro. Quem não se interessa por este assunto, hein? Rapidinho, a gente já volta. Foi-se o carnaval e, na prática, muita gente diz o ano começa a partir de agora. É um exagero. Para muita gente, as contas já chegaram lá, né? E muitos tiveram dificuldades para pagar essas contas. Realidade ou não, brincadeira ou não, o fato é que a gente tem que se preparar para 2026, em termos de tempo e de dinheiro. E por isso, o nosso assunto, a nossa pauta de hoje no Visão 360, recebendo de forma presencial a Wendy Haddad, especialista em educação financeira, e de forma remota a Luciene Scherer, que é especialista em gestão de tempo. E para começarmos este bate-papo, eu queria saber da Luciene o que ela aconselha neste pontapé inicial de ano para fazer para a pessoa se adequar ao tempo. Como que tem que acontecer esse planejamento? O que você aconselha, Luciene? Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, né, mais uma vez a oportunidade, mas eu sempre digo para as pessoas, né, como que a gente está preenchendo os espaços de tempo da gente ou no que a gente está investindo o nosso tempo. Geralmente as pessoas dizem assim, nossa, o ano começou, a minha agenda já está um caos. E eu sempre faço a pergunta: é a agenda que está um caos ou é as tuas escolhas que são um caos? Né? Porque o tempo, todo mundo, né, tem as mesmas 24 horas. Por que uns né, são mais eficientes e outros não? Não tem a ver com gerenciamento do tempo, tem a ver com as escolhas e principalmente com a capacidade de dizer não para aquilo que não é meu foco, que não é minha meta, que não é meu planejamento. Então, por exemplo, quando a gente está falando em gestão financeira e linkando com gestão do tempo, a Wendy provavelmente vai falar sobre isso. As pessoas daqui a pouco escolhem, né, gastar tempo indo comprar uma blusinha no shopping, e aí depois chega lá no final do ano, tem aquela meta, eu não consegui fazer a viagem que eu queria, eu não consegui fazer a compra do bem ou do imóvel que eu queria. Por quê? Porque durante o ano fez escolhas que não estavam muito adequadas às suas metas, ao seu planejamento. Então, a nossa agenda é a mesma coisa, a gente precisa escolher o que colocar. Mas, Luciene, geralmente as pessoas me dizem, eu tenho muita demanda, não tem como escolher. Quando a gente funciona só pela urgência, a gente acaba virando uma pessoa que apaga incêndio o tempo todo sem nem saber direito o que a gente está fazendo. Então, quando a gente planeja a agenda, olha, o que eu vou dizer não hoje, o que eu vou priorizar até o meio-dia, o que é a minha prioridade hoje, né? A pergunta importante é essa, qual é a minha prioridade no dia de hoje, na manhã de hoje, na hora de hoje, nos primeiros 15 minutos do dia, e a partir daí a gente vai conseguindo organizar melhor o nosso tempo em blocos, né, de tarefas. Então, a dica que eu sempre dou é escolha bem, né, e saiba bem a sua prioridade. Qual é a tua moeda, né? Qual é a tua moeda do dia? Olha, minha moeda é uma moeda emocional. Hoje eu tenho uma reunião na escola dos filhos, e isso para mim é o importante, é o prioritário. Não, a minha moeda hoje são os boletos que eu tenho, eu sou empreendedora, eu tenho que divulgar o meu trabalho, eu tenho que vender não sei quantos projetos ou não sei quantas palestras, porque nesse momento eu estou com um valor aqui que eu preciso pagar, né? Então, essa é a minha moeda nesse momento. E a gente tem que entender isso, que as nossas moedas mudam a todo tempo, né? E as nossas prioridades também. Então, a gente tem que ter essa capacidade de fazer boas escolhas, sempre se perguntando assim, qual é a prioridade?
Eu dou uma técnica, assim, para o pessoal, que eu sempre acho fácil de entender, que é assim: 1, 2, 3. Qual é o teu 1? Teu 1 é aquele importantíssimo, é aquilo que precisa ser feito naquele dia. Qual é o teu 2? São aquelas coisinhas que, se tu não fizer, sempre digo assim, ó, se tu não abastecer o carro, se tu não for no supermercado, é o teu 2. São aquelas coisas que tu precisa fazer, porque se tu não fizer, vai chegar um dia que tu vai abrir a geladeira e não vai ter comida. E o 3 são aquelas tarefinhas de manutenção. Olha, se eu não for na academia, o que vai acontecer, né, com a minha saúde? Se eu não fizer a caminhada, o que vai acontecer com a minha saúde? Se eu não me alimentar bem, o que vai acontecer? Então, sempre usar esse método aí, que é, na minha opinião, ele é um dos métodos mais fáceis que eu já consegui ensinar e compartilhar com as pessoas, de organização do tempo, que é o 1, 2, 3. Né? Então, é a dica que eu sempre costumo dar para o pessoal. Não precisa saber muita coisa, é só saber o que é a prioridade e fazer a escolha em direção à prioridade, não em direção a outra coisa. Muito interessante, a gente fica pensando, justamente enquanto a Luciene falava, eu fiquei pensando em várias situações em que a gente tem que eleger prioridades, né? Aliás, o nosso bem mais precioso é o tempo. A gente, é claro que é algo que não é mensurável financeiramente, mas como que a Wendy, que lida com a questão financeira, consegue conciliar o seu tempo e ao mesmo tempo pagar as contas? A Wendy ou os nossos ouvintes? A Wendy. Agora é uma pergunta, é uma entrevista comigo. Muito bem. Isso aí é bem desafiador, né? É bem importante, inclusive até para vir aqui fazer a entrevista. Eu fiz uma gestão do tempo, porque eu estava no meu ambiente fazendo uma atividade, organizei, cumpri a tarefa, vim aqui, porque eu acho muito importante essa oportunidade de ter o espaço da educação financeira. Né? Então, isso também é importante, não envolve nem questão financeira, né? Eu estou aqui, é um serviço público que eu estou fazendo, mas é uma forma de dar a visibilidade para a educação financeira. Então, olha que interessante, porque eu gerenciei, eu saio daqui, eu vou, ainda tenho minha atividade física para fazer, que eu vou fazer. Então, eu já estou com todo esse planejamento. E eu achei bárbara essa colocação da Luciene, porque quando tu falasse assim que eu vou falar sobre isso, sabe que nas finanças eu uso o tempo de uma outra forma, e eu achei muito bacana essa tua forma de abordar, porque muitas vezes as pessoas, eu sempre começo dizendo assim, as pessoas perguntam, como é que eu começo me organizando, né? Eu sempre digo assim, o marco zero é, acha na tua agenda um horário. Mas eu não tenho tempo. Acha. Olha, eu já estou até brava falando. Não adianta dizer, mas eu não tenho tempo. E eu, olha só, eu sou professora de uma disciplina de gestão de finanças pessoais. Eu estou indo para a 7ª edição. Em média, são 60, 70 alunos. Então, pensa, 6 semestres é bastante gente. E eu faço um trabalho dos alunos organizarem as suas finanças, já desde a arrancada do semestre. Lá pela metade do semestre eu pergunto, como é que foi? Qual foi a maior dificuldade? Sabe o que eles me respondem? 80%, porque eu sou pesquisadora, então para mim é importante ter esses elementos. É difícil o tempo, porque dá trabalho, é a planilha, é olhar o extrato. Mas é muita desculpa, na tua opinião? Eu acho que os métodos, as ferramentas não ajudam muito para a gestão financeira. E aí, o que eu sempre digo? É colocar na agenda, que nem foi. Quando o pessoal da produção entrou em contato comigo, a primeira coisa que eu vou botar na agenda, senão eu vou esquecer. Então, o que eu recomendo? Coloque na sua agenda qual vai ser o momento para as suas finanças. Mas a gente tem que pensar que o momento para as finanças não é só botar na planilha ou olhar o meu extrato. É o tempo que eu vou ler sobre investimentos. Mas eu estou endividada. Então, vai aprender a ler sobre investimentos, porque daí tu vai aprender que uma hora tu vai te organizar para aquilo que tu está devendo, reverter. Pensar em daqui a pouco fazer uma formação para tu ter uma renda extra. Então, a gente precisa ter o tempo para se dedicar às suas finanças. Precisa ter um tempo. Então, entrar na minha agenda aqui, pode olhar minha agenda aqui. Tem aqui a 3ª sexta-feira do mês. É sexta-feira porque é um horário que é tranquilo, que eu sei,
horário mais noturno e o meu marido está na agenda junto, porque a gente conversa junto sobre as finanças. Então, o que a gente precisa ter é estratégia. Então, o marco zero, eu sempre digo, bota na tua agenda quando vai ser. Wendy, eu sentei para ver, fiquei 3 horas fazendo. Então, vamos quebrar. Então, em vez de ser uma vez no mês, então vão ser 10 minutos por semana. Então, coloca na tua agenda, eu vou fazer 10 minutos, eu estava te falando antes, né? Que eu fui fazer uma checagem da minha fatura e tem um lançamento que está indevido. E que eu não vou ficar esperando para fechar a fatura e pagar. Então, eu estou sempre de olho nessas questões. E é isso que a gente precisa ver. Eu sempre dou um desafio para as pessoas. Repassem a sua fatura do cartão de crédito, o extrato do banco. Às vezes tem algo que está saindo ali, um débito automático, é uma tarifa, é alguma mensalidade que, eu não me dei conta. Ou eu estou pagando alguma coisa, porque eu não estou gerenciando bem o meu tempo, né, Luciene? E daqui a pouco eu estou pagando alguma coisa e não estou usufruindo. Então, a gestão do tempo nas finanças é para isso. É importante a gente colocar numa agenda. Né? Claro. Eu não uso agenda digital. Bota no papel. Dia tal, eu vou parar e vou olhar fatura. Dia tal, horário do meio-dia, eu vou pegar meia hora e vou repassar se o plano de telefonia está sendo valendo a pena. Às vezes não está valendo a pena. Agora, vale para as duas. É uma questão de disciplina ou ela é de educação ou uma coisa leva a outra? Bem, Lu, Posso falar? Fala e eu complemento. estava ouvindo. Bom, primeiro preciso te agradecer, né? E agradecer a produção, né, Glauco, de me colocar aqui para conversar com a Wendy e contigo, que são 2 pessoas que eu admiro muito. A Wendy, para vários clientes meus, eu mando seguir a Wendy para resolver os problemas financeiros. Mas tem uma coisa aqui que a Wendy estava falando, só para a gente fazer o gancho dos 10 minutos, que na gestão do tempo a gente fala muito sobre micro-hábitos, que eles são muito mais eficientes do que grandes hábitos. Então, se a gente dedicar de 5 a 10 minutos todos os dias, ou para aprender uma coisa nova, ou para organizar as finanças, isso é muito mais eficiente e produtivo do que quando a gente tem, e principalmente com finanças, né? Eu vejo muitas pessoas que têm um certo medo, né, dos números. Então, colocar esses pequeníssimos momentos mesmo, de 5, 10 minutos, vai criando um hábito que vira disciplina lá na frente. Então, eu sempre falo assim, a motivação, ela dá um certo impulsionamento na gente, mas é a disciplina que cria o resultado. Então, se todo dia, 5, 10 minutos de alguma coisa que tu precisa fazer, tu começar a colocar isso na tua rotina, marcar na agenda, olha, vai ser meus 10 minutos, eu com as minhas finanças, né? E aí a pessoa começa realmente a ganhar disciplina. Isso vale para se alimentar melhor, isso vale para academia, isso vale para aprender inglês, né? Isso vale para aprender mandarim, enfim, para qualquer coisa que a gente queira se desenvolver e ficar melhor. A melhor coisa é treinar, e treinar em pequenos espaços de tempo diariamente. Porque se a gente coloca uma coisa que tu não gosta de fazer, ou que tu tem medo de ver, como número, né? Tu coloca, vou fazer isso 1h30 todos os dias, no primeiro dia tu faz, no segundo tu já não faz, no terceiro tu abandona. E aí chega o final do mês, não tem dinheiro para pagar o que precisa ser pago. É verdade, é verdade. Esse negócio que a Wendy falou é muito sério. Gente, guardar um tempinho para acessar o extrato, eu não faço. Erro, eu sei que eu erro. Calma, o Wendy já me olhou, já me fuzilou aqui. Não. Mas eu acho que todo mundo deveria fazer. Realmente, a gente tem casos aí recentes de escândalos, inclusive, de dinheiro que foi tirado da conta. Isso. Que as pessoas não olham a sua própria conta. Né, Wendy? E, inclusive, sabe, Luciene, que eu há muito tempo atrás, eu já tenho 50, né? Já sou 50 a mais, né? Então, quando eu era bem jovem, eu fiz um curso de gestão do tempo. E sabe o que eu aprendi? A primeira coisa que o professor nos falou, ele perguntou assim, por que a gente anota?
que tem a ver com o curso de tempo, né? Tu reparou que eu estou aqui anotando? Eu estou anotando isso que tu está me falando. Está escrevendo. Por que a gente anota? Aí a pessoa, para esquecer, né? Para não esquecer, né? Tanto é que eu já estou até disciplinada. Não, a gente anota porque a gente vai esquecer. Então, a gente tem ali registrado. Então, olha só, tu tá falando, eu estou tomando nota. E essa é uma outra dica importantíssima. Assim como a gente diz para as pessoas anotarem, tomarem na agenda, então, quem está nos assistindo, daqui a pouco, pera um pouquinho, eu vou listar. E aí, fazer... Esse dos micro-hábitos era um termo que eu não usava. Mas Wendy, tu está falando dos compromissos do dia, por exemplo? Do compromisso do dia, do compromisso, exato, de fazer Porque listas, eu vou ser bem sincero. E do conhecimento. Eu, quando tenho muita coisa para fazer durante o dia, eu pego uma folha e vou escrevendo e vou riscando. Isso. Eu nunca falei isso aí, porque eu acho que é uma coisa de velho maníaco. Não é. Não é. Isso, por exemplo, ajuda a gente a fazer uma gestão melhor do tempo. Ajuda a gente incluir, porque daí tu vai colocar assim, eu tenho que olhar as finanças. O que das finanças? Porque é muito amplo. E realmente, eu vou fazer essas... Eu anotei, no caso aqui, eu anotei micro hábitos, eu com as minhas finanças. Amei, tá? Vou compartilhar aqui comigo. Eu vou compartilhar aqui de ti. E esses micro hábitos é que vai fazer com que eu organize. Então, assim, eu vou olhar o extrato, eu vou olhar... ela falou esse negócio das assinaturas. Quer ver, por exemplo, tem muita gente... Eu não sei se vocês conhecem alguém, tá? Mas alguém aqui, né? Fez uma assinatura de, um aplicativo, não sei do quê. E aí, 7 dias, né? 14 dias... O que acontece? Se tu não coloca na agenda esses 14 dias, eles passam voando e vai lá e come a tua assinatura. E mesmo que tu queira assinar, porque às vezes tem aplicativos que as pessoas querem assinar, e eu não julgo ninguém, assina, né? Mas, às vezes, usei um período, ok, ele vai automaticamente lá na nossa conta do Google, então essa é uma recomendação, vai lá dar uma olhada na conta do Google, que tem várias contas que ficam automaticamente, elas vão entrar automático no período. Às vezes entra um e-mail avisando, mas às vezes a gente não olha todos os e-mails, né, porque é tanta promoção, tanta parte comercial, e quando vê, ele debita da nossa conta, né, vai para o cartão de crédito de novo, e daqui a pouco era algo que eu nem tinha necessidade ou não precisava. Então, nessa lista de anotar, é isso. Tô seguindo um canal que fala de finanças, né? Que assim, não pensei em ver a questão de... é muito comum, tá? Esses bancos digitais. Você tem um cartão, 0 de taxa, não sei o quê. Daí, daqui a pouco, apresenta lá uma promoção. A pessoa não leu as entrelinhas, é 3 meses aquela promoção. No 4º mês já começa a cobrar R$ 59,90. E a pessoa não se dá conta, ela não olha a fatura. Sabe o que me aconteceu? Porque eu coloquei aquela tarjinha do sem parar no pedágio. E aí, fui dar uma olhada na fatura que era só para isso. E aí, para minha surpresa, não me apareceu o meu carro estacionado em São Paulo, R$145. Ué? Sim, a fatura não tinha fechado ainda. Eu fui só lá dar uma olhada. Aí, eu imediatamente entrei em contato com o banco, contestei. Levou 1 semana e pouco. No fim, entrou o valor da fatura, então eu tive que pagar. E agora eu vou me ressarcir. Ontem eu recebi o retorno. Só que pensa que isso que é a fatura é só para isso, tá? Porque eu só fiz a tarjinha por causa daquilo ali. Pensa que se eu tenho um monte de conta ali, medicamento, Uber, como é que as pessoas controlam quanto de Uber gastam? Tenho absoluta certeza que as pessoas negligenciam. Então, às vezes, daí respondendo a tua questão ali de disciplina, de educação, às vezes, eu trabalho muito com a educação financeira do adulto. Eu acredito que o adulto, inclusive agora eu estou muito especialista nas 50, 60 a mais, né? Tem um grupo de idosas, assim, que são umas queridas. Eu tenho alunas, são alunas, né, que eu dou aula para elas, né, de 80 anos mais. Pensa? O desafio que é, porque a questão digital não é igual. Não. E aí é um desafio maior, porque a questão de cognitiva muda. Sinto lhes informar, mas a gente vai perdendo isso. Então, a gente fica mais vulnerável, seja para golpe financeiro, seja para questões muito básicas. Então, cada vez mais a gente precisa falar sobre isso e ver aquilo que eu falei antes, as ferramentas, como que a gente vai ter esse cuidado e com quem
e quem é que eu vou confiar. Por outro lado, e aí vale para as duas também, se a gente começar a bater nessa tecla quanto mais cedo, melhor. Porque a gente vai formar uma geração que vai administrar o tempo, embora seja bem difícil por causa desse negocinho aqui, né? A Luciene talvez não esteja vendo, mas eu estou mostrando um celular. E administrar tempo com jovens tendo acesso ao celular é bem complicado. E administrar a questão financeira, né, Luciene? Tem uma coisa muito interessante com relação às redes sociais, que realmente a gente hoje, com o uso abusivo, né, das telas, a gente está chegando, né, já chegou numa possível epidemia aí de desconexão, né, que as pessoas não têm mais muita capacidade de foco e de concentração. Então, quando a gente também está trazendo essa questão da gestão do tempo, muitas empresas também trazem essa demanda. Olha, o pessoal está desfocado, não tem concentração, o que está acontecendo? E aí tem algumas técnicas que a gente usa com equipes de trabalho, que é a técnica do Pomodoro, que veio lá daquele molho de tomate do Pomodoro, que é para treinar as pessoas a manter o foco. Então, principalmente com relação ao celular, a gente utiliza nas empresas, assim, olha, pessoal, a gente vai ficar 15 minutos, é surreal quando a gente conta, mas é assim que a gente faz, né? Vai começar uma reunião, a gente diz, pessoal, todo mundo olha o celular, olha lá o bom dia, boa tarde, né? Se alguém convidou para alguma coisa, dá uma olhada. Bom, agora, celular no silencioso, todo mundo vira o celular, para a gente conseguir fazer uma reunião produtiva, porque isso a gente perde muito tempo, né? E, além do foco da concentração, outra coisa são as reuniões, né? A gente hoje, nesse mundo online, né, a gente acaba entrando em muitas reuniões sem pauta definida. E isso faz com que a gente também não perca muito, né, invista o tempo, já que a gente está falando aqui de finanças, vou falar de usar o tempo como uma moeda também, investir o tempo de uma maneira errada. Quando a gente entra numa reunião, todo mundo primeiro toma café, depois as pessoas conversam. Claro que isso é importante ter conexão, mas às vezes essa conexão ela leva 40 minutos até a reunião começar. Então, uma das coisas que a gente acaba treinando também nas empresas é como a gente trabalha melhor as nossas reuniões. Então, mandar o conteúdo que vai ser trabalhado na reunião antes por e-mail, né, para que as pessoas, né, o que a gente chama de reuniões silenciosas, né, manda os documentos antes, todo mundo se compromete a ler, quando entra na reunião já fica sabendo qual é a pauta, o que vai ser tratado, e principalmente, assim, qual é o resultado que se espera daquela reunião. E nas empresas, muitas vezes, as pessoas fazem reuniões querendo resolver 25 mil problemas ao mesmo tempo, e aí não consegue resolver nenhum. Então, uma das coisas que a gente traz também em treinamentos é a gente vai ter que escolher qual o problema que a gente vai resolver ou que a gente vai encaminhar nessa reunião. Porque se a gente quiser encaminhar todos ao mesmo tempo, a gente não vai conseguir. Então, em termos de empresa, né, qual é a prioridade da empresa nesse momento? A gente tem 3, 4 situações a resolver. Qual é a nossa prioritária? É essa, então é essa que vem na frente da fila. Isso não quer dizer que em alguns momentos não vem os incêndios, né? Sim. Olha, tá pegando fogo em tal lugar, a gente vai ter que resolver. Mas a gente só consegue ter espaços para resolver incêndios quando a gente está organizado. Então, a gente precisa ter agenda organizada. E aí são várias técnicas que existem, né? E eu sempre falo para as pessoas, vai ter uma que vai bater em ti e vai fazer sentido. Para uns, 1, 2, 3 vai ser legal, para outros, trabalhar micro hábitos vai ser legal, para outros, fazer uma lista online ou em bloco de notas vai ser legal, para outros, usar post-it, que são mais visuais, funciona melhor. Então, cada um vai escolher o seu método e adaptar, né? Eu sempre falo, os autores nos ajudam trazendo as técnicas e trazendo as possibilidades,
mas é no dia a dia de cada um que a gente tem que identificar assim, aquilo que está fazendo sentido para mim. Se eu sou uma pessoa mais visual, é legal que eu coloque post-it na minha vida, agenda, tem vários softwares, né, que a gente pode organizar demandas, né, pessoas que trabalham com projetos podem usar metodologias ágeis, e aí tem vários softwares aí, frees, né, tipo Trello, Asana, que dá para utilizar. Ou a pessoa vai fazer do modo... Eu, particularmente, me considero uma pessoa mais rudimentar, assim, porque eu gosto de caneta e papel. Eu também. Então, também sou 50 a mais, né? Então, eu gosto da canetinha e do papel, gosto de fazer listas e sempre identificar, assim, o que vem, o que eu vou colocar hoje em primeiro lugar na minha lista, né? E eu vou tratando aquela demanda. Mas basicamente é isso, assim, tem muita técnica, mas as pessoas têm que pensar assim, ó, o que faz sentido para mim? E experimentar e também trazer o conhecimento para a sua vida, que é isso que a Wendy falou. Não tem problema a gente não saber alguma coisa, né? A gente precisa buscar os profissionais que trabalham melhor aquilo. Mas eu não tenho dinheiro para fazer um curso, mas segue aquela pessoa nas redes sociais, segue o que a pessoa está fazendo, vê um livro, pega um livro emprestado, quer dizer, o conhecimento está aí, hoje a internet tem esse lado ruim, né, das redes, mas também tem um lado bom, a gente tem muito conhecimento disponível na internet e é só buscar, né? Dá para aprender muito pela internet, sem dúvida nenhuma. A gente tem que fazer um intervalo e eu já quero provocar o Andy, em cima do que falou a Luciene, de anotar, para uns é mais fácil ter o contato visual com o equipamento, enfim. Do ponto de vista da educação financeira, você recomenda fazer tabelas? Tem gente que é aficionada por, né? Ou tem uns que fazem as continhas ali no papel. O que será que do ponto de vista da saúde financeira, da educação financeira, ela recomenda? É rapidinho, a gente já volta. Visão 360 de volta falando sobre como administrar tempo e dinheiro. Agora que estamos começando na prática o ano, né? Reforçando as nossas convidadas de forma presencial, a Wendy Haddad, especialista em educação financeira, e online, a Luciene Scherer, especialista em gestão de tempo. E como eu havia falado antes do intervalo, eu queria saber da Wendy como se faz essa questão prática de programar gastos, de colocar tudo no papel ou numa planilha, o que se arrecada, tudo para manter aquele equilíbrio financeiro. Mas antes, eu gostaria de convidar todos para ouvir e ver um material que a gente fez com a população sobre como foi o ano, como está começando o novo ano do ponto de vista aqui, ó, do din-din, do bolso. Vamos dar uma conferida aí. Fala teu relato, como é que foi o último ano, o que tu planeja para esse ano? Tá no azul? Tô no vermelho. Muito vermelho, né? Esse ano quero ver se consigo ficar melhor, né? Vou tentar ver como é que tá minhas contas, ver se consigo fazer um empréstimo, não sei. Vamos tentar para ver se eu consigo melhorar. Sim, consegui na medida do possível, né? Mas, assim, rebolando um pouco, né? Indo, tirando daqui, botando ali, consumindo menos aqui, consumindo menos ali, mas tudo indo no azul, né? Foi apertado? Foi bem apertado. Bem apertado. Para viver tá muito caro. Tá muito caro, porque olha, supermercado tu vai, tu traz um pinguinho de coisa que tu gasta ali já R$500. Tô tentando ir no banco ver se eu consigo negociar um empréstimo. Então, eu acho que foi um ano muito de mudança para mim, porque eu passei de um processo que eu era contratada CLT para autônoma, então foi um processo bem grande, mas que valeu muito a pena, né? Eu me organizei com um contador, então tive essa ajuda financeira, né? Porque como nutricionista a gente não aprende muito sobre isso. E acredito que 2026 vai ser melhor ainda, porque eu já estou 100% organizada
com o que ganha, com o faturamento, então acho que vai ser melhor ainda. Bom, as perspectivas são boas. Esse ano eu comecei com o pé direito, graças a Deus, sem dívidas. E almejo fazer a faculdade esse ano. Meu ano foi bom, eu não tenho dívida, consegui pagar todas que eu tinha, né? Sempre tenho uma reservinha, né? O cara sempre acaba guardando um dinheirinho, né? Porque sempre tem imprevistos, mas por enquanto tá tudo ótimo. Olha, a amostragem, a Luciene, ela não tinha o retorno de áudio, mas assim, no básico que a gente perguntou, Luciene, é o seguinte: como é que foi o ano e como é que você está começando agora 2026, né? E alguns disseram, olha, tá apertado, tô no vermelho, mas tem gente dizendo, não, tô bem, foi um ano bom, tenho reserva, ou seja, eu achei que ia ser pior, tá? Não é nada científico, mas enfim. E eu encaminhei antes a pergunta para o Andy, que é o seguinte: botar no papel, fazer planilha, isso significa gestão financeira e gestão de tempo? Você acha que é fundamental? Sim, é importantíssimo entender que é isso. Quando a gente falou em ter um momento para olhar as suas contas, é isso. É parar e ver e ter um método. Eu adorei assim que a gente está fazendo um contratempo, até, Luciene, depois a gente vai combinar, vamos fazer um livreto. Depois eu vou te entregar o livreto aqui, o Cuidando do Din-Din, tá? Eu tenho uma série de livretos que são fomentados no meu projeto de educação financeira, que é Tempo é Dinheiro, já tem até o título, né? É muito conhecido, mas Tempo é Dinheiro. E então, quando eu falo sobre parar e fazer isso, sim, eu tenho que criar um método. Então, às vezes a pessoa pode pensar assim, né? Mas eu não sou familiarizado com tabela, com planilha, né? Claro que uma planilha, sim, ajuda bastante. A pessoa, por exemplo, saber usar Excel, tabela dinâmica, eu acho ótimo. Eu gosto de tabela dinâmica. Mas às vezes tu me prejudica, Wendy. Aí já fica tem uma mais difícil. diferença entre quem sabe para o que vê e não sabe. Mas olha só. Primeiro, eu queria até comentar que sigam o Edu Financeira URGS, que é o Instagram do Projeto de Educação Financeira, onde no Linktree tem um curso gratuito, Luciene, que é um curso gratuito da universidade, na plataforma Lumina, onde o foco é organização financeira. Então, são 4 módulos, além da pessoa ganhar certificado, né, de horas. Ele realmente é bem, assim, o curso foi elaborado por mim, então ele tem áudio, ele tem vídeo, ele tem material escrito, ele não é muito longo, mas ele foca em 4 pilares. A organização financeira, então tem lá os vídeos até mesmo mostrando onde buscar algum tipo de planilha. Eu posso, daqui a pouco, dependendo do meu perfil, decidir usar algum aplicativo. Tem pessoas que gostam até usar do próprio banco. Seguidas, pessoas me dizem, mas eu boto tudo no meu cartão de crédito, o banco hoje já categoriza. Então, inclusive, no Cuidando do Din-Din, um primeiro passo é esse. Então, antes de pensar se é planilha, se é papel, se é aplicativo ou se é uma inteligência artificial, que dá para a gente usar inteligência artificial para organizar, inclusive no próprio WhatsApp. Não lembro se eu tinha ensinado vocês a fazer no WhatsApp, a fazer isso, né? Eu posso fazer isso. A essência é entender a lógica do controle, que é a categorização. Eu, quando fizer o meu registro, que pode ser manual, na planilha, no papel, eu saber que, eu fui no supermercado, eu gastei com alimentação, supermercado. Eu pedi um iFood, eu gastei também com alimentação, mas é comida fora de casa. Eu fiz um lanchezinho num café, é uma comida fora de casa, sabe? Então, eu criar essas categorizações de alimentação, supermercado, dentro da alimentação, eu tenho comida fora de casa. E aí, porque não adianta nada, e a maioria das pessoas às vezes diz assim, eu tenho tudo anotado. Aí eu pergunto, percentualmente, onde está indo o teu dinheiro? As pessoas não fazem essa conta. E aí vem a questão do que a gente chama de alfabetização financeira, que é realmente fazer conta. Quando a gente diz na escola, educação financeira, por que a matemática está tão ligada? E eu sempre defendo, a educação financeira sim precisa da matemática, da conta, porque é fazer percentual. Percentualmente, de tudo que eu ganho, minha renda, para onde está indo? Inclusive, existe um método, né? Também aqui nas finanças, né, Lu, tem os métodos. Tem o método 50, 30, 20. Que quando uma pessoa está endividada,
a gente precisa dizer só, nós temos que mostrar que tu vai conseguir pagar essas contas. Como é que a gente vai ter que organizar? Vai ter que reorganizar a vida da pessoa. Então, 50% da tua renda, tu vai distribuir para os gastos fixos, que aconteça o que acontecer, eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar alguma coisa de educação, Não tem como gastos fugir. de saúde, não tem como fugir. 30% é para os gastos variáveis, são aqueles que pode acontecer, vai ter que comprar roupa, pode ser isso, aquilo. Às vezes eu tenho que olhar esse gasto no ano, sabe? Às vezes a pessoa diz, vou gastar 20% de roupa todo mês, né? Daqui a pouco ela vai ter que gerenciar o ano. Aqueles gastos variáveis que daqui a pouco posso abrir mão de um streaming. Às vezes as pessoas estão assinando vários aplicativos, porque surgiram muitos gastos que não existiam antes, né? E o terceiro, né, que é o 50, 30, os 20 é para a grana que a gente vai separar para duas coisas, para pagar as dívidas e um pouquinho para começar a saber investir. Ai, Wendy, mas a pessoa está devendo, ela já vai começar. Sim, a gente tem que disciplinar. São os micro hábitos. Não, e até muitos dizem, gente, eu ganho tão pouco, investir. Ué, sim. Vai que sobra alguma coisinha. Então, por exemplo, tá? Eu vou ler que fica mais objetivo. Então, assim, exemplos de categorização. A alimentação, que eu falei para vocês, e dentro da alimentação, quanto que eu gasto com o mercado, com delivery, né? Com refeição fora de casa. E se eu quiser abrir mais, eu posso abrir. Outro tipo de categoria, saúde. O que entra na saúde? Entra o plano de saúde, se eu tiver medicamento, consulta, academia, bem-estar, eu entendo que é uma categoria de saúde, né? Não é algo que eu vou lá e tiro. Terapia, dentista. Então, são coisas que eu também tenho que prever, né? Outro tipo de categoria, transporte, que é aquela coisa, eu compro um carro ou vivo de Uber, né? Então, transporte entra combustível, estacionamento, prestação, IPVA, seguro, manutenção, aplicativo, transporte. Então, a pessoa vai ajustar a sua realidade. Moradia é outro tipo de categoria. O que entra? Aluguel, condomínio, internet, luz, água, gás, impostos, seguros, manutenção. Então, isso às vezes assusta a pessoa. Mas eu tenho que abrir tudo. Assim, mas se a gente não souber para onde está indo o dinheiro, como é que eu vou fazer um planejamento para criar uma reserva? Não, e aí financeira? eu vou te dizer o seguinte, se não souber porque eu vou ajustar, eu vou diminuindo, ajustando. Seu dia pode ter 48 horas que não vai conseguir igual conciliar as coisas que tem que fazer, né, Luciane? E tem pode falar. Não, eu queria só, porque às vezes as pessoas pensam assim que eu quero cortar os gastos de todo mundo, né? Acho que a voz dela não... Não, é que ela está esperando, acho. Assim, tem uma categoria que é bem importante, tá? Que não pode ser cortada, é o lazer, tá? Sim. Mas por que a gente precisa de mencionar percentualmente? Para que eu não... O que é o lazer? É viagem, turismo, jogos, hobbies, festas, entretenimento. Então, eu tenho que ter um cuidado. O que é o mais prioritário na minha vida agora? Né? Tem a questão de educação, curso, pet, né? Se daqui a pouco se eu pago uma pensão, presente, vestuário. Então, assim, é importante a gente, pelo menos uma vez na vida, a gente categorizar a nossa vida financeira, identificar e ir fazendo esses controles, porque daí a gente vai fazendo ajustes finos. E aí tu vai, exagerei um pouco nesse mês. E aí eu sempre gosto de dizer, não é só gasto na nossa vida, são as entradas. O que eu posso qualificar a minha vida, o meu trabalho, para ter uma renda melhor? Claro. E aí, Luciane, chegamos àquele ponto assim que é eleger prioridades, logicamente, dentro do que falou a Wendy. Por exemplo, se eu souber controlar melhor o meu gasto, eu vou ter como fazer uma viagem. E é mais ou menos aquilo que a própria Luciane tinha falado antes, sobre comprar uma blusinha no shopping ou guardar para, de repente, fazer lá uma coisa, né? Juntando o que a Wendy está falando com o que a gente vê do comportamento das pessoas, eu não sei se vocês repararam, mas quando as pessoas vão falar assim, tá no azul, tá no vermelho, as pessoas já riem, porque as pessoas sabem, às vezes, que o seu comportamento ela não está adequado para aquilo que ela quer, para a vida dela. Então, assim, eu preciso pagar. Quantas pessoas hoje, por exemplo, não têm plano de saúde, né? Porque o gasto foi ficando cada vez maior com o plano de saúde, e a gente sabe que esse é um outro tema para um outro assunto, assim, esse colapso que as pessoas não têm mais acesso à saúde.
Então, mas isso é muito por quê? Pelas escolhas, né? Porque às vezes, o que eu vou escolher? Eu vou escolher pagar o plano de saúde ou vou escolher fazer uma compra, ou ir para a praia, ou viajar com a família, quer dizer, e aí as escolhas, ou não vou diminuir meu padrão de vida, porque é muito comum também dentro do endividamento, né? Então a gente vê que o comportamento, ele também prejudica toda essa gestão, tanto financeira quanto a gestão do tempo. Eu quero mudar, mas ao mesmo tempo eu me mantenho aonde eu estou. Então, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é que dá uma dor fazer uma certa mudança, né? Eu quero gerir melhor meu tempo. Então, vou ter que dizer não para alguma coisa, né? Eu quero gerir melhor minha finança, eu vou ter que dizer não para alguma coisa. Talvez não dê para eu sair para jantar fora, para comer pizza, para viajar, né? Mas, por outro lado, isso tem muito a ver com comportamento. E as pessoas querem fazer mudanças sem mudar comportamento. E não funciona isso. A gente, para fazer uma mudança real, o comportamento ele tem que ser mudado. Por isso essa questão dos micro-hábitos é tão importante, porque a gente tem que dizer para as pessoas, olha, primeira coisa, vai ter que olhar teu número, né? Isso já passa por uma certa dor, porque as pessoas não querem saber esse número, né? É mais fácil olhar a fatura quando ela chega e, nossa, não vou conseguir pagar, né? Então tem que olhar o número. Segundo, tem que fazer escolha. E a escolha, cada escolha, uma renúncia, né? Então não tem jeito, não vai dar para ter tudo. Não vou poder ter a pet, talvez eu não possa levar o cachorro para dar banho na pet, talvez eu tenha que dar banho no cachorro. Quero ter um cachorro, talvez eu tenha que dar banho no cachorro em casa. Então são renúncias que as pessoas têm que fazer, mas isso é muito difícil, porque mudar comportamento talvez seja um dos desafios maiores que as pessoas têm. As pessoas sabem o que elas precisam fazer, elas entendem, mas mudar o comportamento exige disciplina e resiliência, assim. Não é fácil. Todo dia eu tenho que fazer uma coisa e todo dia vai surgir uma possibilidade de eu fazer aquilo que eu não quero, né? Então, eu tenho que estar muito focado e entendendo, olha, é isso que eu quero para a minha vida e não é outra coisa. Isso é bem do ser humano. É bem do ser humano, às vezes, dizer, eu tenho que fazer, mas eu não faço. E só para a gente ter, infelizmente o nosso tempo ele está esgotando, eu queria saber da Wendy o seguinte, por falar em tempo, não tem tempo para começar a organizar a situação financeira. Não interessa se a pessoa é meia idade, se a pessoa já tem uma idade mais avançada, sempre dá para aprender. Sim, sempre dá para aprender e minhas pesquisas provam isso muito. As minhas pesquisas com pessoas que aprenderam a se organizar, pessoas super endividadas que saem de um super endividamento para começar a investir. Mesmo já maduras? Sim, ainda bem. Tenho tempo, então. Agora eu estou mais confortável. E a primeira coisa, a pessoa precisa querer, né, Lu? A pessoa precisa querer, ela tem que querer. Então, ao querer, ela vai se predispor, né, para ter esse tempo. Isso é uma coisa importante, porque pode ser que daqui a pouco alguém que está numa situação que está precisando ouvir o que a gente está falando, já mudou de canal, né? Fugiu. Eu conheço pessoas que simplesmente desinstalam aplicativos de banco, de financeira, porque está muito alta essa conta, eu não quero olhar. Não ser cobrado. Né? Não quero ser cobrado, não quero olhar, não vou atender a ligação, né? Então, mas da minha experiência, eu vejo que hoje a gente está com muita comunicação, muita informação de finanças, muitas pessoas acabam expondo as suas histórias e a pessoa diz, pô, essa aqui conseguiu, né? Mas conseguiu a que preço? Do tempo. É o tempo. Porque hoje a gente tem, além do curso gratuito que eu falei para vocês, a gente tem cursos gratuitos no Banco Central, cursos gratuitos de ajuda para as pessoas se organizarem. Inclusive, sugiro, sempre falo, não posso perder a oportunidade, ir lá listar o seu registrato para ver se ninguém abriu a conta, proteger o seu CPF para ninguém abrir conta no seu nome.
olhar lá no seu registrato para ver se tudo que tem de dívida é realmente seu, né? Porque não é só abrir conta. Então, o Banco Central tem cursos. O B3, Bolsa de Valores, né? Ela tem cursos não só para investir, para se organizar, porque a pessoa, para poder investir, ela precisa se organizar. E a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, tu antes ali falou da questão dos bancos, toda essa função, toda essa confusão que está acontecendo. Sim, as pessoas podem ficar, assim, brabas, às vezes, quando um educador financeiro fala isso, mas, às vezes, a gente tem que ter um cuidado quando a gente acha que alguém está oferecendo muito rendimento. Isso é educação, é buscar conhecimento, é entender da economia. Puxa, mas se a taxa Selic está tanto, o rendimento é isso, a média de mercado é essa, como é que esse aqui está oferecendo? Tem alguma coisa estranha, então eu não vou me meter. Ah, mas o fulano está ganhando. Bem... Cada um. Mas isso é buscar o conhecimento. E isso a gente tem à disposição nesses Só sites, repete, né? qual é a plataforma de vocês. Edu Financeira Ufrigues. Da No URGS. Instagram. Instagram. Mais lá uma tem vez, bastante uma material. dica valiosíssima. Que pena, a gente está falando em tempo. A gente tem que gerir o tempo aqui também. Quero agradecer muito Luciane Scherer, especialista em gestão de tempo. Muito obrigado por sua participação. Ao Wendy, que é especialista em educação financeira, o Wendy Haddad. Foi ótimo esse papo e convido para a gente continuar e abordarmos outros assuntos aqui que sempre são relevantes. Muito obrigado mesmo pelas participações de vocês. Tá bom, obrigada. E o Visão 360 fica por aqui, sempre convidando para acompanhar assuntos da nossa rotina que são interessantes, como este que nós abordamos hoje, sempre, todos os dias, das 9h30 às 10h30 da noite, aqui na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Tchau!